Fala galera, eu sou Paulo Pires, colecionador de itens históricos do Vasco da Gama e responsável pelo canal Museu Vascaíno. Hoje eu vou dar início a uma série de vídeos que eu vou chamar de Dicas do Museu, onde eu vou passar algumas informações e dicas sobre camisas antigas, sobre coleção, eu vou passar um pouquinho da minha expertise para as pessoas que se interessam por esse tema. E nesse primeiro programa eu vou falar das diferenças de camisas de jogo e de loja da fornecedora Kappa, que ficou no Vasco ali de 1995 até 2001. Se você se interessa por esse assunto, fica ligado aqui comigo que hoje você vai saber um pouquinho mais sobre essas diferenças. Antes de falar especificamente da Kappa, eu vou explicar um pouquinho o que seria uma camisa de jogo e uma camisa de loja, né? Camisa de jogo nada mais é do que aquela camisa que o próprio jogador utiliza, né? Que o clube fornece para o jogador utilizar, a camisa que vai para o vestiário, né? Então isso seria uma camisa de jogo, o mesmo modelo, mesmas características da camisa que o jogador utiliza. E já a camisa de loja, evidentemente, é uma camisa que qualquer torcedor pode ter acesso, né? Qualquer torcedor indo numa loja oficial ou numa outra loja de esporte que seja, ele consegue comprar essa camisa, né? E ela, às vezes, tem umas diferenças da camisa que o jogador utiliza e outras vezes não. Outras vezes é o mesmo modelo, não tem diferença nenhuma característica, né? Elas são exatamente iguais. E é disso que a gente vai falar hoje. Nas camisas da Kappa de 95 a 2001, é bem simples para a gente entender isso, para eu poder passar para vocês. A gente precisa só se atentar na numeração, né? O número nas costas, o número do jogador que tem nas costas da camisa. Isso é que vai identificar a camisa ser uma camisa de jogo ou ser uma camisa de loja. Existem 3 tipos de aplicação das numerações nas camisas da Kappa nesse período. Seriam sublimação, o número em veludo ou o número pintado em silkscreen. E falando primeiro das camisas com a numeração em veludo, as camisas da Kappa de 95 a 2001, todas as camisas que a gente pegar que tem a numeração em veludo, elas são as camisas exatamente iguais às que o jogador utilizava nas partidas. Então, por exemplo, essa camisa branca de 95, primeiro modelo da Kappa, né? É uma camisa normal, aqui que todo mundo conhece à frente, camisa Lousano, patrocínio da Lousano, primeiro modelo da Kappa, e a numeração dessa camisa é em veludo. Você passa a mão, você sente, né? A flocagem dela, um veludo bem fácil de se sentir. Então esse modelo é uma camisa idêntica à que os jogadores utilizavam nas partidas nesse período. Um outro tipo de aplicação, uma outra técnica que é utilizada para a aplicação dos números nas camisas da Kappa é a sublimação, que a gente chama número sublimado, né? E essa aplicação, essa sublimação, toda camisa que tem o número dessa característica, ela é uma camisa de loja, uma camisa que ela era vendida nas lojas e qualquer torcedor poderia comprar, né? Diferente da camisa de jogo que geralmente não tinha venda, né? Nesse período, pelo menos, não tinha essa venda dessa camisa. Nas camisas, por exemplo, que eu mostrei da branca, essa camisa branca não era vendida. E aí, pra gente exemplificar o que seria a sublimação, eu não tenho aqui uma camisa com o número sublimado, porque o foco da minha coleção são camisas de jogo, então da Kappa eu não tenho nada que seja sublimado. Mas é simples vocês entenderem. Todo mundo conhece as camisas da Kappa que tem a propaganda da ACE. Todas as camisas Kappa com a propaganda da ACE, elas têm o ACE sublimado. Então você nota a diferença, por exemplo, pegando essa camisa que é uma camisa de jogo, ela tem o ACE normal aqui sublimado e o número que é veludo pelo lado da frente e ele passa para o lado interno da camisa. Então se você passar a mão aqui, você sente a superfície áspera da cola do número do veludo que passou para o lado de cá, que ele fica uma espécie de uma tinta. Enquanto a sublimação ela não passa, né? A sublimação na verdade é uma técnica também tipo transfer, que hoje em dia todo mundo conhece o transfer, que é aquela técnica de botar aqueles patrocínios que ficam tipo um plástico hoje em dia que a gente faz a aplicação por máquina de prensa, né? Térmica, uma prensa térmica. E a sublimação é a mesma coisa, só que a sublimação, em vez de ficar aquela superfície plástica, ela passa a tinta ela vira um gás, e aquele gás depois seca, na verdade, na camisa e passa aquela tinta para a camisa. Então fica uma superfície sem ter nenhuma superfície porosa, né? Que você passa a mão, você não sente. É exatamente a propaganda da ACE nas camisas ali de 99, 2000, que vocês devem conhecer bastante. Então você pega uma camisa dessa, você vai ver o que é uma sublimação e o número sublimado. E aí toda camisa com essa numeração sublimada, ela se torna uma camisa de loja, uma camisa comum que qualquer torcedor poderia comprar na época, né?
E outro tipo de numeração, outro tipo de técnica na numeração que a gente tem é o que a gente chama de número pintado, né, que é o silk screen. Então, assim como o veludo, toda camisa também que tem esse número pintado, esse número com silk screen, né, também se torna uma camisa que o jogador poderia ter utilizado, que foi uma camisa idêntica que o jogador utilizava no caso. Mas esse tipo de número, essa numeração pintada, ela é exclusividade nas camisas pretas, né? Nas camisas brancas não tem isso. Nas camisas brancas elas são ou veludo ou sublimado. Veludo, camisa de jogo, sublimado, camisa de loja. Na preta ela já tem algumas diferenças. Na verdade é uma dúvida, né, que paira até entre os colecionadores, alguns colecionadores, a gente sempre conversa sobre isso, por conta dessa camisa, o veludo, né, quando o veludo está muito novo, o veludo aparece lá, a gente sente o veludo normalmente. Quando esse veludo fica desgastado, ele acaba soltando com o tempo, ele vai soltando e fica aquela cola por baixo. E aquela cola dá um aspecto de tinta, né? Sendo que algumas camisas pretas, elas acabam tendo essa numeração muito inteira, sem nenhum resquício do veludo, porque algumas vezes ainda você vê aquele resquício e imagina, pô, a camisa não é pintada, a camisa era veludo, saiu esse veludo com desgaste, ela ficou aquela tinta, aquela cola por baixo. Mas tem algumas camisas que a gente pega que elas estão muito novas, tecido novo, cor nova, e o número não tem um pingo de resquício desse veludo, então o número está muito bom. Eu vou mostrar, por exemplo, esse modelo aqui, que é o modelo de 2000, uma camisa que eu tenho, que ela está bem nova. E se a gente pegar aqui a numeração, na numeração ela está toda pintada, ela é exatamente sem veludo. Você não sente que ela teve veludo, você não imagina que essa camisa teve veludo, porque o número está muito inteiro, a camisa está com a cor boa, então não tem aspecto de desgaste para a numeração de veludo ter saído e ter ficado a tinta, né? Então isso é um caso de curiosidade, de dúvida no meio dos colecionadores, porque alguns afirmam que nessas camisas pretas, na verdade, o veludo sai e ela fica na tinta, mas tem alguns também que afirmam que possa ter esse número pintado, feito já direto de fábrica, direto pela capa, né, com a numeração pintada ao invés de ser veludo. Então nesse caso a gente pode afirmar que toda camisa que tem numeração em veludo ou com a numeração pintada, independente qual seja, que você passe a mão na numeração e sinta alguma superfície diferente, né, que você não sinta só a camisa, que você sinta alguma superfície áspera ali em alto relevo, toda camisa que tiver essa característica, ela é uma camisa que pode ser considerada como uma camisa de jogo. Quando eu falo uma camisa de jogo, não é uma camisa que foi utilizada na partida, que algum jogador usou, não. A diferença é somente que ela não foi uma camisa comprada na loja, que ela não foi uma camisa comercializada, que qualquer pessoa poderia ter comprado na época. A única exceção nesse caso seriam as camisas pretas de 95, o primeiro modelo da capa. Eu mostrei a branca lá no início, né? E agora eu vou mostrar a preta. Todas as pretas, né, elas tinham numeração em veludo. Independente se era de jogo ou de loja. Então as mesmas camisas pretas de 95 que eram usadas pelo jogador, elas eram vendidas na loja, né? A numeração não tinha diferença, diferentemente da branca que a gente falou, que na branca a numeração sublimada era uma camisa comercializada, camisa de loja, e a numeração de veludo era uma camisa utilizada pelos jogadores, uma camisa de jogo. Nessa preta não tem isso. Aí eu vou lhe mostrar o porquê. Essa camisa preta, né, se a gente for reparar, virar ela do avesso aqui, a gente vai reparar que nesse primeiro modelo da capa, a exclusividade desse primeiro modelo, toda a camisa da capa, ela era toda preta, né? Essa camisa era toda preta e com uma faixa costurada em branco, um tecido branco costurado. Então a gente vê que a parte de dentro e a parte de fora da camisa, ela é preto é igual, é um tecido realmente preto e costurado em uma faixa branca. No caso aqui, a numeração é direta no preto. Então a sublimação, que seria uma característica da camisa de loja, né? A capa não tinha como fazer uma camisa sublimada preta para vender na loja, porque a sublimação ela não pega no tecido preto, não pega no tecido escuro. A sublimação é uma técnica que ela só é aceita nas camisas claras, principalmente camisas brancas. Então essa camisa levou veludo e passou a ser comercializada com veludo porque a capa não conseguia fazer a sublimação nessa camisa preta, assim como fazia na branca, por exemplo. Então esse é o único modelo que acontece isso. Se a gente pegar, por exemplo, a camisa já de 97, né, a camisa preta de 97, lembra que aquela eu falei que era um tecido preto. Essa aqui, né, se você pegar esse modelo preto, né,
ele existe a numeração sublimada. A camisa de loja desse modelo, ela tem a numeração sublimada. Essa aqui, no caso, ela tem um número em veludo, então é uma camisa de jogo. Se eu quiser achar uma camisa dessa, uma camisa de loja, que foi comercializada na loja, ela vai ter que ter a numeração sublimada, que ela vai ser igual a cor branca aqui, por exemplo. Se você pegar a cor branca daqui com a cor daqui, você sente que ela tem uma diferença, né? Porque o veludo, ele tem uma cor diferente do branco mesmo da camisa. E aí tá a diferença exata da camisa. Se a gente pegar e virar essa camisa ao avesso, né? A gente vai reparar que tem uma curiosidade bem legal pra gente falar. Aquela outra que eu mostrei, ela é todo um tecido preto, né? Costurado com uma faixa branca. Essa aqui, ela já não é assim. Se você reparar, ela é meio cinza. A cor dela pelo avesso, ela é um meio cinza, meio azulado, né? Não fica preta. A partir ali do modelo já de 96, a capa já fazia as camisas todas sublimadas. A camisa inteira era sublimada. Então, por exemplo, ela pegava um tecido branco, né? E fazia a sublimação toda nela preta. Então, essa parte que seria preta é uma sublimação. Ela sublima a parte preta toda, deixa o vazado na faixa, deixa o vazado no número, no caso, quando é o número sublimado, e aí ela consegue desenhar o número branco por cima do preto, porque na verdade ela não está pintando de branco, ela está pintando de preto a parte toda da camisa e deixando recortado as partes brancas, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o preto da parte da frente e comparar ele com a parte do avesso, né, a gente vai ver que ele tem uma diferença boa aqui do preto da frente, o preto do tecido normal pela frente e o preto que fica no avesso, diferente daquela outra que a gente mostrou, né? Então isso vocês conseguem identificar bem qual é a diferença. Por isso que a camisa, ela, na verdade, ela não é um tecido preto, ela é um tecido branco, que ela sofreu uma sublimação, ela pega aquela tinta na frente e na parte de trás ela fica só com esse espelhado que acaba sendo uma cor meio acinzentada, um azulado, né? Então, pra gente resumir o que a gente falou nesse vídeo. Camisa com número sublimado, é uma camisa de loja, uma camisa comercializada em loja que qualquer torcedor poderia ter comprado na época. Camisa com número de veludo ou com número pintado em silkscreen, que você passa a mão, você sente uma diferença, sente uma superfície áspera. Camisa de jogo, camisa igual a que o jogador utilizava. A única exceção, que a gente falou também, a camisa de 95, que ela não existia a numeração sublimada, a numeração também era veludo. Então essa camisa de 95, ela pode ser de jogo, pode ser de loja, então não tem diferença, na verdade, da camisa de jogo e da camisa de loja. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que essas informações tenham sido úteis de alguma forma para vocês. E se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma dica, curiosidade, crítica, o que quer que seja, escreve para mim aí nos comentários, a gente vai trocar essa bola aí, de repente tiver alguma sugestão bacana pra gente montar uma pauta, montar um programa com algum assunto que você queira que eu fale, me escreve aí que a gente tenta ver isso. E se você curtiu o vídeo, deixa seu like aí pra gente saber que você gostou desse conteúdo. Não se esquece de curtir as redes sociais do Museu Vascaíno e também de se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante pra gente ter esse termômetro de vocês para saber que vocês estão curtindo e para vocês acompanharem também o canal. Compartilha também com os amigos aí pra gente tentar chegar no maior número de vascaínos possível, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera!